O nosso olhar também envelhece com o passar dos tempos. E é nas pálpebras que aparecem os primeiros sinais do envelhecimento, como as rugas, por exemplo, as marcas de expressão. Mas existe uma técnica que é usada para diminuir esse problema. É a plástica ocular. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a oftalmologista especializada em cirurgia plástica ocular, Eliane Lamonier. E se você tiver alguma pergunta, dúvida ou comentário, é só ligar 3292-1070 ou mandar o seu e-mail para semprefeliz@redesuper.com.br. Doutora Eliane responde suas perguntas daqui a pouquinho. Tudo bem, doutora Eliane? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter vindo, querida. Prazer estar aqui com você. Prazer. É tão bom falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que vão falando assim, puxa vida, eu precisava fazer uma cirurgia de pálpebra, ou não falam que precisavam fazer, porque às vezes não tem noção, mas falam, eu estou sentindo um peso no olho, no olhar, já está ficando até meio difícil enxergar. A cirurgia de pálpebra é indicada quando, doutora Eliane? Quando a pessoa sente vontade, quando já está atrapalhando a visão? Na verdade, a gente tem várias indicações. Quando você tem um incômodo, isso tudo é avaliado, são feitas medidas e seria uma indicação, vamos falar assim, do paciente estar sentindo esse incômodo. Agora, nós temos exames, como o exame de campo visual, que mostram que realmente isso está afetando a visão. Então, além do exame oftalmológico completo, a gente tem o exame do campo visual computadorizado, que é um exame muito interessante para o paciente fazer antes e depois da cirurgia. Em todos os meus pacientes, nós fazemos antes da cirurgia, para que a gente possa ver o tanto de ganho visual que ele vai ter em termos de campo de visão com essa cirurgia. Ah, sim. Então, explica melhor como é que é esse exame. Ele vai ter noção de como seria depois. Você levanta assim... O campo de visão, ele vai medir, como você está olhando para mim, Márcia, mas você consegue ver detalhes do ambiente, né? Se você tem uma pálpebra que está um pouco mais caída, um pouco mais pesada, vai limitar essa sua visão. Então, na hora que você for atravessar uma rua, na hora que você estiver dirigindo, hoje em dia que tem muito movimento, isso você vai ter alguma limitação no seu dia a dia. Às vezes você quer assistir uma televisão deitada, então no seu dia a dia você usa muito o campo visual. E esse aparelho, ele vai, com a ajuda do computador, testar vários pontos da sua visão. E com isso você vai fazer um mapa em que você pode observar o efeito realmente da alteração palpebral na sua visão. Entendi. Muito interessante, né? Então as pessoas quando vão fazer um exame normal, elas pedem, você oferece, você indica fazer esse exame, ou só no momento da cirurgia mesmo que a pessoa já tem a indicação da cirurgia, doutora Eliane? Muitas vezes o paciente queixa pra gente sintomas que estão relacionados às pálpebras e não percebe que é isso. Às vezes o paciente chega até meio triste, sabe, Márcia, assim, eu me olho, estou sempre cansado, triste, no espelho. Olhar caído, né? Parece que eu não durmo, que eu estou sempre com sono, as pessoas vivem perguntando se eu dormi mal de noite. Então, nem sempre o paciente chega com a queixa objetiva. Então, e no exame também, oftalmológico, igual eu falei, são feitas medidas para detectar isso. Mas hoje em dia muitas pessoas já estão mais alertadas, porque elas veem a amiga que fez, né? E aí elas já veem o efeito, então já te procuram com o objetivo mesmo cirúrgico. Joia. Existem outras correções também que essa cirurgia pode fazer, não é, doutora Eliane? Quais são? Ao fazer o exame, nós avaliamos se há alguma alteração do canal que drena a lágrima, porque tem muitos pacientes que ficam chorando, lacrimejando e não sabem o motivo. Então é feita essa avaliação e isso pode ser corrigido juntamente. Tem pacientes que às vezes os cílios estão mal posicionados, porque os cílios eles devem nascer todos na mesma posição, virados para fora dos olhos, não virado para a parte interna dos olhos. E às vezes o paciente tem uma sensação de cisco, um incômodozinho e não sabe que ali é um cíliozinho que está mal posicionado, então a gente vai corrigir isso também. Interessante, né? Eu nunca ouvi falar que o cílio pode estar, e realmente a pessoa tem essa sensação que o tempo todo tem alguma cisco, coisa, né? Exatamente. E às vezes ela não tem, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho, mas tem lesão já no olho, quando a gente olha, a córnea já tem uma erosão corneana, que pode propiciar infecções de repetição. E fora as coisas que a gente corrige com a cirurgia, a gente também, ao fazer o exame oftalmológico, o que eu observo? O paciente como um todo ali do ponto de vista oftalmológico. Então, teve paciente que veio para fazer uma cirurgia de pálpebra, mas eu detectei que tinha uma alteração de pressão ocular. Então, nós tratamos junto com a pálpebra, não com a cirurgia,
mas ao mesmo tempo dando essa visão do paciente, para que ele esteja bem de uma forma completa. Né? Que legal, interessante. Tem uma idade ideal, doutora Eliane, para se fazer a cirurgia? Na verdade, nós não temos, porque tem crianças que já nascem com má formação das pálpebras. Então, a criança já nasce com a pálpebra mais baixa. Agora, a incidência, a maior número de pacientes que nos procuram são os pacientes acima de 40 anos. E homens e mulheres, não são só as mulheres. Né? Os homens também estão entendendo que não é uma questão só de estética, né, doutora Eliane? E é uma cirurgia que, como ela é feita com anestesia local, sem internação, a pessoa vai, faz a cirurgia, volta para casa no mesmo dia, visão preservada no outro dia. Então, assim, hoje em dia ninguém tem muito tempo, né, de recuperação. O que incomoda realmente é que vai ficar um hematoma, um pouco roxo, alguns dias. Mas um óculos escuro, uma maquiagem. Tipo, né, que a gente... camuflagem, e esse tipo de coisa já elimina um pouquinho esse incômodo e o paciente consegue manter suas atividades normais. Né? A cirurgia dura quanto tempo, doutora Eliane? Em torno de 20 minutos para cada uma das pálpebras. Então, se o paciente for fazer as duas superiores, 40 minutos. Se formos fazer as superiores e inferiores, 1h30, 1h40 minutos. Ah, joia. Porque no inferior também tem aquelas bolsas, né? Muitas pessoas têm bolsas como se fossem bolsas de gordura mesmo. E elas podem também ser retiradas nessa cirurgia. Pode. E isso é muito interessante, porque é o seguinte, a gordura que existe ao redor dos olhos, o objetivo dela é proteger os olhos da órbita, que é a parede óssea em que eles se encontram, para que o olho não bata no osso. Só que algumas pessoas com uma fragilidade dessa parede, a gordura vai para a pálpebra, que não é o local dela. Então dá aquele aspecto triste, que se você fizer um bonequinho, você vai ver que o bonequinho está tristinho se você colocar bolsas nele. E como nós conhecemos muito como oftalmologista essa anatomia, eu retiro essas bolsas por dentro da pálpebra sem precisar de cortar a pele. Olha. Então a pessoa que não tem um excesso de pele não fica nem cicatriz. E a pessoa que tem um excesso de pele, a gente faz uma incisão mínima, com uma recuperação mais rápida, com menos risco de cicatriz, porque por dentro da pálpebra eu retiro toda aquela bolsa e reforço aquela parede que eu não deveria deixar aquela bolsa de gordura que tem uma função ir para o lugar errado. Né? Interessante, né, gente? Tem até uma pergunta aqui, veio sem um nome, que talvez, eu não sei se a pessoa quis perguntar sobre essas bolsas ou realmente se é em relação à olheira. Ela gostaria de saber se existe plástica que tira a olheira. O que eu chamo de olheira, né, medicamente, é a coloração arroxeada. Então, ao corrigir a bolsa, você melhora essa coloração, mas não some. Aí você tem um tratamento cosmético que ajuda a melhorar. Mas se você faz o tratamento cosmético, quer dizer, uso de cremes especiais para retirar a olheira, mas deixa a bolsa dá uma sombra que persiste a olheira. Então, na verdade, a olheira ela tem que ser uma associação. Se a pessoa tem bolsa, vai retirar a bolsa e tratar a olheira. Se a pessoa não tem bolsa, aí nós vamos fazer só realmente aí um tratamento mais cosmético da olheira mesmo.